Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Henrique e eu sou escritor do blog Cabeças Pensantes. Se você é novo aqui no canal, então, por gentileza, já se inscreve se você ainda não for inscrito, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o seu joinha se você ainda não fez, porque para você não custa nada, mas para mim vale muito, porque isso me estimula a fazer novos vídeos que sejam interessantes, relevantes, úteis e, na medida do possível, também divertidos. Mas eu vou procurar sempre ser mais natural possível, até porque esse é meu estilo. Então, se você gostar, ótimo. Então, por gentileza, deixe seus comentários aqui embaixo. Eu vou deixar outros links aqui na descrição, porque eu peço também o apoio de vocês. Porque, afinal de contas, eu quero fazer gravações melhores, com uma melhor iluminação, melhor equipamento, mas tudo isso custa uma certa grana. Então aqui, ó, por gentileza, aqui na descrição, vou deixar o link da vaquinha para vocês me ajudarem a comprar os equipamentos, para deixar a coisa melhor, ou seja, com umas gravações melhores. E também eu deixo aqui abaixo o link do Apoia-se, para você que quer colaborar, mas não somente num determinado período, mas todos os meses, vai estar o link aqui na descrição do Apoia-se. Então, peço que você me ajude tanto num quanto no outro. Feito? Já clicou ali na mãozinha, clicou no sininho, clicou na caixinha vermelha. Então, bora para a história do dólar americano. Até porque, como essa série vai ter dólar americano, euro, libra esterlina e real brasileiro, nessa sequência, não tem como compactar todo esse calhamaço de informação em apenas 15 minutos. Então, eu vou dividir isso em partes, certo? Hoje, vou falar sobre o dólar americano, porque o dólar, assim como as pessoas, tem uma origem. E, claro, essa origem tá escrita em algum lugar. Então, de acordo com o que eu consegui pesquisar, levantei de informação para passar para vocês, é a seguinte origem. O nome dólar, ou seja, deriva da palavra Thaler, que na verdade é uma contração de Joachim Thaler, ou Joachim Thaler, porque como é um nome alemão, então tem umas diferenças na pronúncia. No caso, Thaler, T-H-A-L-R. Bom, vai estar aqui na descrição para quem quiser acompanhar, certo? E no caso, o Thaler era uma moeda de prata que circulava na Europa durante o século XV e que se tem registros de que ela foi cunhada, ou seja, impressa, como toda moeda, em 1518. Então, para quem gosta de curiosidades sobre a história, é também mais ou menos nessa época que surgiu a Lei Alemã da Pureza da Cerveja. Se não me falha a memória, foi em 1516, ou foi 1518, enfim. Bom, se você quiser me ajudar nessa busca, então, por favor, deixa aqui nos comentários, ok? Feito. Então, o seguinte ponto. Ela foi criada, a primeira registro que se tem de 1518, e circulava na Europa justamente século XV, 1518, século XV, certo? E de lá para cá, claro, o dólar teve as suas modificações. Até porque onde se conhece, digamos, o dólar, como a gente sabe que existe nos dias de hoje, ele surgiu nos Estados Unidos. E surgiu a partir de 1776. Justamente eu estou olhando para o lado porque eu estou seguindo aqui o meu roteiro para não me perder e não falar besteira, certo? Então eu espero que vocês entendam isso. E nos dias de hoje, ou seja, já faz algum tempo, o dólar, que a gente chama de papel moeda, na verdade não é exatamente papel. Ou seja, ele é moeda, mas não é papel. A composição do dólar, as notas, é 75% algodão e 25% linho, com fibras sintéticas azuis e vermelhas entrelaçadas. Uma curiosidade para adicionar nisso: até mais ou menos a época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, essas fibras que tinham nas notas de dólar eram de seda. Então, imagina, algodão, linho e seda
isso é uma nota? Não, isso é praticamente uma roupa. Então, não é à toa que, sabe, muita gente acha que isso que o dólar é tão valioso. Certo. Então, quantidade de dólares no mundo, que é uma coisa que muita gente tem interesse em saber. Dependendo da fonte que se tem essa informação, é um valor entre, isso eu estou falando do valor sim na economia legal, entre 50 trilhões de dólares e 300 trilhões. São valores aproximados. Sendo que, desse total, cerca de 15 trilhões, ou seja, a contribuição dos Estados Unidos por PIB mundial, por isso que é o país mais rico do mundo. E do Brasil é 1,5 trilhão de dólares. Então, com essa diferença, seja de 10 vezes entre o Brasil e os Estados Unidos, também que se deve que muita gente nota que nos Estados Unidos o que você consegue fazer em um mês, você leva 10 meses para conseguir fazer no Brasil. Então, por que você acha que tem tanta gente que decide sair do Brasil e correr para lá? Tá, bom, em parte está explicado. Quer trabalhar lá, mas enfim. É uma pequena divagação. Certo. O dólar surgiu em 1776. Ou seja, nessa época foi também a Guerra de Independência. Porque até aquele momento a moeda que circulava, principal, era a libra esterlina. Então, para financiar essa guerra, eles criaram o dólar americano, ou o dólar estadunidense, que é como todo mundo conhece. Desculpe. Somente sua criação oficial no Congresso foi em 1776, mas a partir de 1786 é que, digamos, a moeda começou a pegar mesmo, porque daí somente teve a unificação nas 13 colônias, que decidiram usar essa moeda para que se tivessem umas trocas comerciais que fossem mais justas, digamos, um pouquinho mais de organização nessa coisa toda, certo? E continuando, depois disso, em 1792, é que veio a Lei Mint, M-I-N-T, que é somente sobre a regulamentação da cunhagem do dólar. Porque somente o dólar precisava ser cunhado, ou seja, não é nesse caso a cunhagem, me refiro a tanto as moedas quanto a papel, ou seja, o papel moeda, certo? Então precisava deixar a coisa organizada, com um certo padrão, com uma escala de valores, que no caso superava, ou seja, a escala de até 100, ou seja, 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 dólares. E naquela época existiam também, ou seja, a impressão das notas tinham valores maiores, 500, 1000, 5.000, 10.000 e 100.000, se não me falha. Depois vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser conferir, certo? E com isso, em 1861, aconteceu outra guerra, que na verdade foi a Guerra de Secessão, ou seja, para separar, digamos, o que era os estados do norte da colônia e os estados do sul da colônia. E claro, também para isso, a gente sabe que as guerras tiveram que ser financiadas de alguma forma. Então, isso aconteceu. E nessa época, com a Guerra da Secessão, também aconteceu o que se chama os greenbacks. Greenbacks é uma forma informal de chamar as notas de verdinhas, ou seja, as notas de dólar de verdinhas. São conhecidos, e esse termo continua existindo até hoje, greenbacks. E também por isso que, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e no resto do mundo, as notas de dólar são chamadas de verdinhas. Enfim, isso é só uma curiosidade. E claro, nessa época, de 1861, aconteceu a unificação das formas de pagamentos. Porque existia um certo caos
em relação a como pagar, de que forma. Então a coisa precisava de um pouco mais de ordem. Claro, com essa unificação das formas de pagamento também existiu a questão da conversão em ouro, que para facilitar foram criadas, por assim dizer, as notas do tesouro, as US Notes, que é a informação aqui na descrição, que com isso, sabe, dava um pouco mais de credibilidade para a coisa. Então, continuando, em 1864 aconteceu o National Banking Act, que é a lei do Banco Nacional, onde de fato aconteceu então a unificação da moeda como forma de pagamento e a estabilização do sistema bancário. Que isso foi uma iniciativa de Salmon P. Chase, que era o secretário de Tesouro do governo de Abraham Lincoln. Também foi nessa época que surgiu o conceito de Banco Nacional, onde existia autorização de que qualquer grupo de 5 pessoas, seja apenas 5 ou mais, claro, que tinha essa autorização para constituir o que se chama uma associação bancária nacional e assim emitir notas. Então, avançando na história, então, temos aqui no ano de 1913 a criação do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. E o objetivo deles era criar uma fonte de dinheiro que fosse elástica o suficiente para atender toda a variação de oferta e demanda de dinheiro. E seguindo um pouco mais à frente, temos logo em seguida 1929, que é a famosa crise de 29 com o crash da Bolsa. Eu não vou explicar isso sobre a crise de 1929 da Bolsa, porque isso tem muita informação no YouTube, e só fazer um vídeo sobre esse levaria tranquilamente 1h30, 2 horas, o que não é o objetivo deste vídeo. Então, somente nessa época de 1929, tivemos a questão da nacionalização do ouro e a desvalorização do dólar, que na época valia $35 a onça do ouro. E a partir dessa época de 1929, que surgiu o dólar como uma primeira moeda internacional. E em 1944, teve a Conferência de Bretton Woods, lá nos Estados Unidos, onde vários países se reuniram para atrelar as moedas ao dólar a uma taxa fixa com uma variação para cima ou para baixo de 1%, certo? Continuando. E em 1946, logo depois, aconteceu uma interrupção da produção das notas de dólar. Para ser mais específico, das notas acima de $100, porque na época essas notas acima de $100 eram basicamente usadas nos pagamentos entre bancos e também pelo crime organizado. E, claro, na época, ou seja, a partir disso, lá por 1969, todas essas notas acima de $100 foram tiradas de circulação pelo governo Richard Nixon, porque quais eram as notas acima de $100? 500, 1.000, 5.000, 10.000 e 100.000. Isso foi feito justamente para coibir o crime organizado. E claro, a partir do momento que surgiram as transferências eletrônicas, essas notas se tornaram absolutamente desnecessárias, digamos, como forma de pagamento. Porém, a gente sabe que existem pessoas que são colecionadoras, então para algumas pessoas que são colecionadoras, isso se tornou interessante, certo? E claro, obviamente, por ser colecionador, isso também tem um valor muito grande. Imagina, desde aquela época até hoje, o quanto vale um artigo desses, que é de luxo para muita gente. E em 1971, surgiu a questão do câmbio flutuante. Ou seja, ele deixou de ser fixo e passou a ser flutuante. E claro, tinha como base as reservas de ouro. Então, bom, por enquanto, eu vou ter que, como é muito conteúdo, eu vou ter que dividir este vídeo sobre o dólar americano em 2 partes para poder caber tudo. Então, espero vocês na segunda parte deste vídeo sobre o dólar americano. E até mais.